Olá, estudante, tudo bem? Professor Victor aqui mais uma vez, na disciplina História do Brasil 1. E hoje a nossa última videoaula do módulo 4, Crise Colonial e Independência do Brasil, a unidade 2, Família Real e a Independência. E aqui eu já gostaria de dizer para vocês que nós temos um conteúdo bem extenso para trabalhar nessa unidade, então a gente vai tentar, com todas as nossas forças, sintetizar alguns conhecimentos que depois podem ser aprofundados por vocês, seja nas nossas referências complementares, em outros artigos, seja também, em materiais que podem ser disponibilizados na curadoria dos recursos da disciplina. Então, a gente vai contextualizar um pouco esse cenário político, inclusive que a gente trabalhou em outras aulas. Né? É muito importante porque é esse cenário político que vai ser mobilizador de diversas elites e diversos projetos políticos em disputa, mas que vão se configurar numa nova realidade na colônia e uma nova realidade também no mundo como um todo. Então, o século XVIII e XIX, ele é simbólico no sentido de representar o que o Eric Hobsbawm, um grande historiador, chamou de a Era das Revoluções. É exatamente esse período de grandes mudanças sociais, né, e que podem ser aqui por nós, com o objetivo, obviamente, de sintetizar alguns conhecimentos, colocar como um ponto focal a Revolução Francesa. A Revolução Francesa simboliza um momento ímpar em que a principal forma de poder e estrutura econômica, social e geopolítica mundial está sendo contestada, que é a monarquia. É onde os reis estão sendo decapitados, né? É onde se coloca em xeque toda a estrutura social constituída em séculos passados. Então, é esse ambiente, esse contexto político que é vivenciado no mundo, uma crise do absolutismo monárquico, um mundo que vai se dividir em dois aspectos, né? Um aspecto que busca fazer a manutenção do poder monárquico, ou seja, aqueles que já são detentores do poder querem manter esse poder, e um outro aspecto, né, em que os revolucionários, ou seja, os novos pensadores configurados dentro de uma classe nova, que é a burguesia, estão buscando tomar para eles o poder econômico e mundial. Esse mundo de dois aspectos, esse mundo dualista, essa ditocomia mundial, ela vai simbolizar também uma divisão, né, de perspectiva diplomática para Portugal. A gente tem, de um lado, a figura aqui retratada de Napoleão Bonaparte, avançando sobre o mundo, levando o ideal revolucionário para o mundo e, principalmente, ameaçando as políticas e as governanças monárquicas em toda a Europa. E a gente tem, de outro lado, essas monarquias tentando se defender. A corte lusa, ela vai se encontrar dividida. Ela vai se encontrar tanto numa pressão francesa napoleônica por aliança, quanto por uma pressão inglesa por manutenção do status quo, por manutenção dessa sociedade monárquica há tantos anos constituída. Então, essa é uma característica fundamental desse contexto político. A diplomacia lusa, a figura do nosso príncipe regente da época, Dom João, ela é uma política dualista. É uma política diplomática que, nesse momento, busca se equilibrar entre dois grandes extremos, um napoleônico e outro inglês. Essa política de neutralidade vai permear, né, até o máximo de tempo possível, até o momento que não há mais como ficar em cima do muro. Mas ela vai ser a grande característica da diplomacia lusa nesse contexto político do final do século XVIII e início do século XIX. O bloqueio continental francês, ele também faz parte desse contexto, porque ele é um simbolismo desses dois mundos. É um simbolismo dessa disputa ideológica, de um lado a República, de outro lado a monarquia, né? De um lado a Inglaterra e de outro lado
né, à França. O bloqueio continental é exatamente isso, uma política imposta pelos franceses que condenava, né, e impedia, proibia que todo o continente europeu, todos os países do continente europeu comercializassem e aceitassem a presença de navios mercantes ingleses nas suas costas, né? Se um navio inglês estava numa costa portuguesa, enfim, comercializando de alguma forma, né, o bloqueio continental chegou até mesmo a colocar como punição a declaração formal de guerra. Então, é nesse nível, né, que se dividia o mundo nesse momento, num contexto que o grande Hobsbawm, o grande historiador Hobsbawm, definiu como um momento de era de revoluções, e diversas revoluções que vão mudar significativamente a ideologia mundial. E aí é que se tem um projeto muito antigo, tá? De fuga, um projeto antigo que sempre se aviltou como uma possibilidade, que era a transferência da família real para o Brasil. Não é uma medida que veio do nada, né? Inclusive aqui Meirelles vai dizer isso para nós, né? A transferência da família real para o Brasil não foi uma medida tomada às pressas. Ao contrário, já era um projeto político arquitetado pela monarquia portuguesa desde o século XVI e que sempre estava ganhando força ali nos momentos de instabilidade. Então, o que a gente está vendo? Primeiro que não veio do nada. Era algo que era discutido dentro da corte, né? E que nesse momento, eu acho que o maior momento de crise da monarquia e em especial da família Bragança, né, essa possibilidade se tornou, né, uma realidade. A gente tem aqui do lado direito, né, um quadro que retrata, né, o embarque da família real portuguesa ali no cais de Belém em 1807. Esse projeto antigo, né, de transferência da corte portuguesa, no caso aqui, dentro do contexto que a gente está apresentando, dessa política de neutralidade, desse embate mundial entre franceses e ingleses, ele ocorreu também, né, dentro de um momento em que se deixou para o último momento, para a última hora, uma decisão de ir ou não ir, né, de transferir ou não transferir essa corte. Em 1807, a gente tem um cenário de muita pressão e de rumores de uma possível invasão francesa, né? Essa pressão francesa, e inclusive a invasão francesa na Espanha, um território, né, fronteiriço com Portugal, é que cada vez mais vai ruindo uma política de neutralidade portuguesa. Vou tentar exemplificar um pouco do que alguns historiadores trazem. Mas a gente tem, ora, um Dom João que declara apoio ou ora obedece a ordens napoleônicas, e ora obedece a ordens inglesas. Dentro do contexto do bloqueio continental, ele, por exemplo, se afirma, não, vou cumprir o bloqueio continental. E, ao mesmo tempo, está em contato com os ingleses, dizendo que vai receber navios ingleses. Então, essa é a política de neutralidade. Ele está em cima do muro. Ele está se equilibrando entre esses dois extremos, buscando, de alguma forma, né, não ser invadido pela França e também não quebrar relações comerciais com a Inglaterra. Essa dualidade acaba quando não se tem mais como sustentar, principalmente, né, com a invasão dos franceses na Espanha e com essa armada indo em direção a Portugal. E aí, Meirelles coloca, foi diante dessa crise geopolítica do continente europeu que a dinastia de Bragança embarcou para o Brasil em 29 de novembro de 1807. E no dia seguinte, as tropas francesas entraram no território português. Veja como a política de neutralidade ela permeia até o último instante. E a gente não está fazendo juízo de valor, mas Dom João conseguiu, né, fugir, né, da invasão napoleônica e manter suas relações com os ingleses. Essa esquadra que sai com a família real, inclusive, dentro da esquadra há navios ingleses, né? Então ele conseguiu engambelar o Napoleão, de certa forma, porque ele não foi pego, e ao mesmo tempo manter suas relações com a Inglaterra, né, por uma hegemonia da ideologia da monarquia no mundo, né? Mas a política de neutralidade até o último instante é uma característica fundamental para entender essa saída, né, da corte e a transferência para o Brasil. E aí o Brasil se vê, né, no caso Rio de Janeiro, diante de um cenário de muitas mudanças.
aqui a gente tem os dados, né, bem atualizados, inclusive, de autoria Vilela 2024, que demonstra uma mudança significativa na quantidade de moradores. Em 1799, nós temos 46 mil moradores no Rio de Janeiro. Em 1821, nós temos 130 mil moradores. Aqui são dados bem atualizados. Alguns outros autores de outros anos vão trazer outras quantidades. O Vilela que está buscando fazer uma discussão atualizando e revisitando alguns dados, né, e trazendo números novos para a discussão, né? Então é bem atualizado esses números e eles consideram, né, os moradores do perímetro urbano do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem um quadro do Jean Baptiste Debré, em 1830, retratando a Praça 15 no Rio de Janeiro, que é, né, figurado como um centro político aí do Rio de Janeiro à sua época. Mas essa nova demografia ela vai trazer diversas mudanças para o Rio de Janeiro. Né? Você imagina, a esquadra portuguesa, mesmo junto com a família real, chegou com mais de 15 mil pessoas. Então, como que a gente vai receber essas pessoas? Então, o Rio de Janeiro sofre um cenário de mudanças gigantesco, né? Tanto do ponto de vista rotineiro da cultura, como também do ponto de vista político, né? Mas a gente tem várias políticas que são trazidas junto com a corte, exatamente com a intenção de transformar esse lugar em que a corte está em um lugar aceitável para uma corte citar, né? Para uma corte estar, né? Não é um lugar qualquer, né? Então precisa de algumas coisas. Por exemplo, precisa de um banco, precisa de um museu, precisa de um jardim botânico, precisa de faculdades de medicina. Né? Eu acho que na última aula a gente até falou sobre isso, né? Não tinha universidade aqui na colônia, né? Então, há uma série de mudanças. E aqui a gente lista algumas delas, né? Políticas da corte, abertura dos portos do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o comércio, ele deixa de ser monopolizado pela metrópole, que está invadida pelos franceses, e passa a ter como centro econômico português o Rio de Janeiro. Manufaturas e fábricas. A gente tinha uma produção de commodities aqui, né? Os produtos, eles não eram manufaturados, né? E aí é a abertura de fábricas, de manufaturas, a criação da imprensa, que a gente não tinha imprensa régia. Agora a gente tem uma imprensa oficial, que é a imprensa régia, mas também a autorização para a criação de imprensas privadas particulares, a fundação do Banco do Brasil, né? O momento em que se tem um banco na colônia, né, que vai financiar, né, muitas das construções e das adequações estruturais necessárias para conseguir receber essa corte. Abertura da Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e em Salvador, né? Não havia universidades na colônia. A criação de uma biblioteca, de um museu, de um jardim botânico, né? E, inclusive, biblioteca, museu e jardim botânico, todos no Rio de Janeiro. Então, assim, veja, a mudança na estrutura mesmo, na infraestrutura da colônia que é necessária para receber essa corte. Porque, obviamente, que em nenhum momento essa corte, apesar de estar fugindo às pressas, ela detém, né, da necessidade de manter, né, uma visão, uma imagem de uma corte ainda muito abastada e postulada, né? Então, o Rio de Janeiro sofre um grande cenário de mudanças com a vinda dessa corte. E, obviamente, que se a gente está fugindo de Napoleão, a gente está fugindo também das questões bélicas, né, de uma invasão, mas também das questões ideológicas. O Napoleão, ele avança não só do ponto de vista bélico, de guerra nos territórios, ele avança com ideologia. Ele avança penetrando na cabeça das pessoas e no pensamento crítico delas a respeito da vida e da sociedade em que elas estão inseridas. Então, era necessário, por exemplo, impedir que os ideais iluministas fossem, né, disseminados, estivessem infiltrados aqui dentro da colônia. Então, o iluminismo era uma ameaça nos trópicos, né? Era uma ameaça na colônia. E é por isso que, em 1808, se cria a Intendência Geral da Polícia, não só para guarnecer essa corte portuguesa e cuidar de questões de segurança pública, mas também porque eles precisavam coibir que esses ideais perigosos chegassem e fossem disseminados aqui. Então, a Intendência Geral da Polícia vai atuar, por exemplo, fazendo a fiscalização de embarcações, prendendo pessoas que pudessem simbolizar uma ameaça à coroa,
né? Inclusive uma intendência geral da polícia que, quando faz isso, vai ser retratado em diversos jornais, né, privados, né? Porque a imprensa régia é uma imprensa que divulga, né, basicamente, as ações da coroa. Né, é uma imprensa ligada à coroa. A imprensa privada, né, as gazetas, Gazeta do Rio de Janeiro, enfim, que são as imprensas privadas, e a gente tem alguns artigos que vão demonstrar isso para a gente, como Meirelles, inclusive, a gente vai enxergar um retrato por parte desses jornais privados das ações que eles consideram, né, ações muito duras da Intendência Geral da Polícia, com o objetivo exatamente de não permitir que o iluminismo fosse um ideal disseminado. Então, a gente tem aqui o abolicionismo no Haiti ocorrendo, mais um ideal que vai contra a ideia monárquica e que é, inclusive, particularmente reprimida e censurada pela Intendência Geral da Polícia. Iluminismo francês é outra ameaça nos trópicos e, obviamente, que a revolução que ocorre nas 13 colônias. Mais um pensamento, uma ideologia perigosa e que, se disseminada, obviamente, que essa pessoa ia ter problemas, né, com a Intendência Geral da Polícia, nesse objetivo de censurar e de impedir que determinados ideais fossem disseminados e colocassem em risco, né, a coroa portuguesa aqui na colônia. E aí a gente tem a questão da imprensa régia versus a imprensa privada, como eu disse, né? Imprensa régia ligada à coroa, imprensa privada, essas demais, né, de natureza privada. E esse embate entre uma imprensa régia e uma imprensa privada, falando sobre fatos, sobre acontecimentos, sobre notícias, sobre ações da coroa, elas configuram um tribunal da opinião pública. São poucas pessoas nessa época no Rio de Janeiro que leem. É uma elite que sabe ler e escrever. Mas é exatamente essa elite com a qual se tem a necessidade de obter cuidado, porque são as elites, inclusive, que geralmente estão por trás das revoltas e revoluções que têm sucesso. Então, uma vez que essas imprensas se transformam num tribunal da opinião pública, é ali, né, é a partir dali que os historiadores, inclusive, vão conseguir ter material para conseguir entender essa época, para entender o debate público, para entender o que estava sendo colocado. Então, é importante destacar essas diferentes imprensas, uma ligada à coroa oficial e essa imprensa privada, discutindo, como a Gazeta do Rio de Janeiro, discutindo o que ocorre, né, dentro da colônia, né, trazendo alguns acontecimentos e também trazendo opiniões acerca desses acontecimentos. E é que a gente tem um trecho que continua, inclusive, no próximo slide, né? Responsável pela guarda pessoal da família real, também tinha atribuições de fiscalizar a construção dos teatros, manter a ordem de festas públicas, deter escravos fugidos, prender pessoas perigosas ao governo. Aqui é o ponto focal que eu quero debater no texto Meirelles 2015, que é isso, né? O que são essas pessoas perigosas do governo? São exatamente essas pessoas que estão divulgando ou que simbolizam esses ideais iluministas, abolicionistas, que têm influência tanto da revolução do abolicionismo do Haiti, da Revolução Americana ou do iluminismo francês. Né? A Intendência Geral da Polícia está atrás dessas pessoas. Né? Aí que fala, vigiar a cidade para que não houvessem badernas ou crimes. Registrar a entrada e a saída de estrangeiros. Por quê? Porque esses estrangeiros, eles são, na verdade, portadores de notícias exteriores. Sejam notícias de caráter iluminista, abolicionista ou revolucionário americano. Né? Eles podem trazer isso. Então, veja como a intendência está o tempo todo vigiando tudo que ocorre, tudo que acontece, para impedir que determinados ideais sejam divulgados aqui dentro da colônia. E aí, 1815, então, 1808, a gente tem aqui, né, a família real estabelecida, várias políticas públicas que vão mudar completamente o cenário colonial, e aí, em 1815, a gente tem indícios de uma crise política. Em 1815, o Brasil se torna Reino Unido, Portugal e Algarves, deixa de ser uma colônia. Colônia, embaixo, rebaixado, né? Reino Unido, Portugal e Algarves, está no mesmo patamar que Portugal. Deixa de ser uma colônia. A ideia de estar submetida à metrópole acaba. Né? É um Reino Unido, Portugal e Algarves. E aí isso já é um indício de uma grave, de uma grave crise política que viria a ser gestada no seio da administração tanto colonial quanto portuguesa. O motivo, né, que levou a coroa a fugir, né, a vir a ser transferida aqui
para o Brasil foi exatamente a questão das guerras napoleônicas. Em 1815, o Napoleão, né, deixa de ser definitivamente uma ameaça à Europa. Isso faz com que a motivação acabe. Não existe mais essa motivação. E aí as pessoas começam a questionar. Bom, Napoleão acabou, não tem mais essa ameaça, e aí? Vocês vão voltar? Vocês vão ficar aí, né? O pessoal que está lá em Portugal tá assim, e aí, vocês vão voltar? Como é que é? Que hora que volta? Né? Vão ficar por aí mesmo? Como é que isso acontece? Em 1816, a Dona Maria I morre, né? E aí o príncipe regente Dom João se transforma, né, em rei, né? Ele agora é o rei. Ele está, como ela foi considerada louca, né, a Dona Maria, ele se tornou, né, administrativamente um regente, né, da coroa. Com a morte da Dona Maria, ele se torna o rei. Dentro já desse cenário, dos indícios de uma crise política. Começou-se a questionar, e aí, Dom João? Quando é que você volta? Napoleão já era, e a gente está aqui, você está aí no Brasil, como é que isso acontece? Aqui a gente tem um retrato da varanda que foi construída para aclamação pública do rei, né, no caso do Dom João, lá na Praça 15, né, que a gente viu até uma imagem anterior. Então a gente tem aqui esse retrato, só para deixar essa aula não tão densa do ponto de vista textual, mas também trazendo algumas imagens para trazer algo um pouco mais concreto da época. Então, veja, 1815 já começa a se questionar, já que a ameaça, né, a motivação da saída acabou. Aqui, no Brasil, em 1817, a gente tem a Revolução Pernambucana, que era uma revolução com aquele caráter que a gente sempre trouxe, né, e trouxe na última aula, né, esse caráter que está questionando sempre uma tributação, algo ligado ao fisco, né, a tributação da coroa. Foi uma revolução heterogênea e republicana e constitucionalista. Então, a Intendência Geral da Polícia não conseguiu impedir que os ideais iluministas chegassem aos trópicos, chegassem ao Brasil. Muito pelo contrário, esses ideais não só chegaram, como estavam presentes na Revolução Pernambucana de 1817. Uma revolução pernambucana, né? Ela era republicana e constitucionalista. Eles queriam promulgar uma nova Constituição, uma noção de república dentro do Reino Unido de Portugal e Algarves agora, né? Então, além disso, né, tinha alguns outros aspectos, uma abolição gradual da escravidão, né? Mas, enfim, essa revolução acabou não obtendo sucesso por causa de algumas dissidências internas entre as elites que compunham essa revolução, que era heterogênea, mas que também compunham ali uma parte da elite que estava por trás da revolta. E aí, obviamente, que a resposta monárquica é aquela que a gente já falou em outros momentos, né? Exposição pela cidade das cabeças e partes dos corpos conjurados, né? Sempre a violência, a resposta é a tônica em relação a essas revoltas que acontecem no Brasil, no caso aqui Brasil Colônia, mas agora Reino Unido, Portugal e Algarves. Aqui a gente tem um outro quadro, né? Bênção das bandeiras da Revolução de 1817, né? A gente tem um momento, inclusive, a Revolução ela foi tão heterogênea que a própria igreja estava apoiando, tá? Ali a gente tem, esse aqui não é o fim da Revolução, não, esse aqui é o início da Revolução Pernambucana, tá? A gente tem a Igreja Católica apoiando nessa Revolução Pernambucana, enfim, esses constitucionalistas tinham, né, um grande apoio de, como disse, né, heterogêneo, de várias das classes sociais que compunham a região de Pernambuco. Bom, o ponto que eu coloco aqui da Revolução Pernambucana é só para elucidar que a gente está num período de grandes, né, movimentações políticas. Né? É o Dom João sendo coroado, mas a motivação dele de ter vindo para ser transferida aqui para o Brasil sendo questionada, porque o Napoleão não é mais uma ameaça, ao mesmo tempo que tem uma revolta dentro da ex-colônia, né? E em 1820, para contribuir para esse cenário de um início de uma crise, a gente tem a consolidação dessa crise. E a consolidação se dá em Porto, na Revolução do Porto de 1820. E aí é que a gente tem um trecho que elucida muito bem, né, de forma sintetizada, o que ocorre. Ao final de 1820, era traduzido na Bahia um folheto anônimo francês. O tema do folheto colocava em cena uma polêmica que extrapolava o universo particular das discussões dos ministros de Dom João VI desde 1814. O rei e a família real deveriam ficar no Brasil ou voltar para Portugal? Então, veja como aquele pensamento intrusivo de 1815 está muito presente em 1820. E ele vai ser não só disseminado na Revolução do Porto,
nessa elite portuguesa que já está cansada e que está questionando essa questão do Dom João estar no Brasil há muito tempo, que já está, inclusive, incomodada pelo fato do Brasil não ser mais colônia, mas ser agora Reino Unido a Portugal, né? É essa questão toda que revolta os portugueses na Revolução do Porto de 1820, ela vira uma questão aqui no Brasil também. E a gente vai estudar isso, a gente vai analisar isso. Mas veja como essa crise gestada aqui, também gestada lá, ela se torna uma crise da coroa portuguesa como um todo, em ambas as localidades. Né? A Revolução do Porto, ela não buscava de forma alguma depor o rei, não era algo que estava contra a lealdade da coroa, muito pelo contrário, né? Ela queria só fazer uma reforma administrativa através de uma monarquia que fosse constitucional. A monarquia já, né, ali bastante abalada, né, pelos ideais iluministas que estavam rodeando esse período, faziam parte do contexto político desse período, mas a intenção dessa monarquia constitucional era limitar os poderes do rei, mas principalmente, determinar que a coroa deveria voltar para Portugal. Portugal não tinha que, né, ser um anexo do Brasil. Quando a coroa está no Brasil, Portugal, o sentimento é que Portugal é um anexo. Portugal está rebaixado, está ali, né? Então tinha intenção exatamente de que o rei voltasse. Obviamente que também que Brasil, né, fosse rebaixado novamente a colônia, que não ficasse intitulado como um reino unido a Portugal e Algarves, mas que voltasse a ser essa colônia. Ou seja, tudo isso, essa Revolução do Porto, ela simboliza a insatisfação e aquela crise antes gestada agora, né, esclarecida através da Revolução do Porto de 1820. Essa revolução também é uma regeneração da política portuguesa, porque essas elites se viram abandonadas. Você imagina, né? Do nada, a coroa portuguesa pega um navio, vai embora e no dia seguinte os franceses estão invadindo. Então, houve um sentimento de abandono, né? Houve um sentimento de que a gente foi deixado para trás, né? Então, serviu também a Revolução do Porto para regenerar o sentimento de participação política portuguesa e de tomada de decisão, né? Isso não significa necessariamente que era uníssono esse pensamento. Na verdade, eu até aponto aqui, né? Havia uma dissidência, né? A elite lusa não estava uníssona e homogênea nesse pensamento. Era uma elite dividida no início. Uma revolução, uma monarquia constitucional, a elaboração de uma constituinte, e aí como é que fica? A gente parece algo que não é leal ao rei, mas a gente também não está sendo desleal. Isso no início virou uma questão. Depois, né, com a Revolução Constitucionalista, né, implementada e já buscando-se, inclusive, os representantes para fazer a Constituinte, aí já era muito acertado, inclusive, entre a elite, essa elite já não estava tão dividida assim, e muito acertado no que estava sendo feito em relação à Revolução do Porto. É importante trazer essa questão da junta das cortes portuguesas, né, que simbolizam essa elite abandonada e deixada de lado, colocando, basicamente, dando, né, o tom e a tônica da conversa, do diálogo. Olha, vocês têm que voltar para cá. Né? Esse negócio do Brasil ser Reino Unido, a gente foi abandonado e, inclusive, nós precisamos cada vez mais ter uma influência política, né? E a gente vai fazer isso através de uma constituinte. Então, a junta das cortes portuguesas, elas simbolizam o quê? Um lugar onde o debate político está deixando de ser algo da coroa e da nobreza. Veja só, quem debate política numa monarquia e uma monarquia absolutista é a nobreza, né? É o rei e aqueles que estão próximos ao rei. Numa perspectiva iluminista, quem vai debater a política, quem vai trazer as pautas, aquilo que tem que ser discutido e possíveis propostas e decisões, é todo mundo, é o povo e é principalmente uma nova classe social que é a burguesia. O que eu estou querendo pontuar? O debate político, o lugar de discussão e a política, né, em si, ela está deixando nesse momento, nessa gestação dessa crise que vai se acirrando, ela está deixando de ser, seja por influência iluminista, seja pelo próprio caráter revoltoso dessa era, ela está deixando de ser algo centralizado na figura da coroa.
e ela está passando a ser o debate político, a construção política está começando a ser algo que é gestado também em outras classes sociais. Está sendo descentralizada da coroa e outras elites estão discutindo, debatendo e decidindo politicamente os projetos. O que a gente está vendo? Um cenário de debate público em que diferentes projetos políticos estão em disputa. Projetos monárquicos, projetos republicanos e projetos de consenso entre essas duas coisas, como é, né, uma monarquia constitucionalista. Aí, a Meirelles aponta, a verdade era que o raiar do século XIX trazia consigo um legado fundamental da Revolução Francesa. A discussão de temas políticos na arena pública pelos homens comuns. Isto é, se dessacralizava a política, tornando-a um tema a ser resolvido por toda a nação. Isso é o quê? É a guerra napoleônica em outro nível. Como eu disse, a Revolução Francesa e os ideais que Napoleão carregava não necessariamente diziam respeito de questões bélicas. Ele precisa, através da guerra, invadir um território para disseminar a ideologia? Não. A ideologia está sendo disseminada. A ideologia está pairando o contexto político. A ideologia ela é um inimigo silencioso que vai alterando o status quo das coisas e trazendo novas perspectivas que vão trazer uma ruptura para aquilo que era antes consolidado, que é a monarquia absolutista. Então, essa parte aqui que a gente retirou do texto do Meirelles, 2015, é de fundamental importância para entender por que se gestou tantas coisas revolucionárias, né? Mas tantas ações que foram contra o status quo, que foram contra aquilo que estava posto. E o que estava posto era essa monarquia absolutista. A Revolução do Porto, né, em abril de 1821, determina que a corte retorne para Portugal, e a corte retorna, mas deixa para trás Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom João, né? E nós temos, a partir disso, né, o quê? Primeiro, um fato político, que é a Revolução do Porto, ela estabeleceu-se enquanto, né, um projeto político que deu certo, porque determinou e conseguiu fazer com que o Dom João e a corte portuguesa voltasse para Portugal. E, obviamente, que não era suficiente que só Dom, né, que não era suficiente trazer todo mundo e deixar o Dom Pedro para trás, né? E aí há também a determinação do retorno de Dom Pedro por parte desses revolucionários. E aí, a partir dessa determinação do retorno, é que a gente vai analisar esses momentos predecessores que articulam os projetos políticos que vão nos levar à independência do Brasil. Aqui a gente tem um documento que simboliza, né, a divulgação exatamente dessas determinações. Né? Aqui, ó, documento em que as Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa efetivam o fim da regência em 1821 devido ao retorno de Dom João. Durante esse período da Revolução do Porto, em que houve a construção de uma constituinte, ou a constituinte é o momento em que se reúnem as cortes para elaborar uma constituição. Então, nesse momento, o governo era um governo de regência, né? Dom João não foi deposto, mas o poder dele, né, estava muito limitado. Aí, quando ele retorna para Portugal, ele retorna ao poder efetivamente ilimitado, né? Obviamente que depois limitado pela Constituição. Mas eu disse para vocês, né? Inclusive lá no início a gente trouxe, né, que muito do que estava sendo gestado lá na Revolução do Porto também estava sendo disseminado aqui no Brasil. Norte e Nordeste estavam apoiando esse movimento constitucionalista da Revolução do Porto. Né? Primeiro que eram duas regiões muito revoltosas, tá? Norte e Nordeste sempre foram regiões que buscaram, né, quebrar com essas rupturas coloniais. Então, havia um apoio das regiões Norte e Nordeste à Revolução do Porto, essa Revolução Constitucionalista. A divergência era no Rio de Janeiro. Né? O estado do Rio de Janeiro, que era basicamente o ponto focal dos monarcas, dessa monarquia não, né? O ponto focal desses nobres que se organizaram em torno da monarquia quando ela veio, né, e se assentou aqui, quando houve a transferência da corte, né? Era um lugar de divergência que não tinha um apoio
da Revolução do Porto, da Revolução dos Constitucionalistas. Né? Aí Meirelles aponta, desde a chegada da notícia da Revolução, o Rio presenciava um momento político de efervescência e ebulição. Já em meados de 21, habitantes da cidade produziam seus escritos que agora circulavam em todos os cantos em um clima de maior liberdade. O que a gente está vendo aqui? Aquilo que a gente viu lá em Porto. A gente está vendo um momento em que existe um lugar que o debate político deixa de ser centralizado na figura de uma coroa e passa a fazer parte do cenário, passa a fazer parte aqui, ó, dos habitantes da cidade que estão produzindo seus escritos, circulando em todos os cantos. O debate público é público agora. A política está sendo pública agora. As pessoas estão debatendo, né? Esses pensadores, obviamente, quando eu falo que as pessoas estão debatendo, gente, estou falando de uma população minoritária ainda, né? Porque a maioria não sabe ler e escrever, mas eu estou falando ainda assim de uma descentralização enorme. Não é mais a coroa que debate a política, né? Mas são essas elites locais. Né? E isso é balcanizado, são várias elites que estão discutindo. A gente tem uma posição no Norte e Nordeste, a gente tem outra posição no Rio de Janeiro. Né? Então, essa crise revolucionária do Porto teve significativos impactos aqui no Brasil. Né? Aí o Meirelles vai apontar de novo, multiplicavam-se os manuscritos que geravam muitos burburinhos sobre o futuro do Império Português e, obviamente, contribuíam com o raiar de novas reflexões sobre a política real. Mais uma vez, aquilo que o Meirelles aponta para nós. Se constrói um cenário de debate público. Se constrói um cenário onde a política está sendo discutida. Né? São os ideais iluministas, aos poucos e nas entrelinhas, fazendo com que as pessoas se posicionem politicamente. Isso, do ponto de vista pragmático, não parece ser uma revolta, mas é um aspecto revoltoso. Porque se um dia a política era debatida só pela coroa, e isso que era atribuição da coroa é agora atribuição de todo mundo, e todo mundo está questionando e está confabulando as coisas, a gente está vendo como se fosse uma revolta silenciosa acontecendo nesse sentido. Né? Essa atividade ganhava tamanha dimensão que os próprios escravos passavam a esquadrinhar uma ou outra vertente de atuação, em uma clara perspectiva de sujeitos históricos agentes. Isso aqui é importante destacar, porque a gente, né, a história tradicional, ela só fala dos grandes nomes, dos grandes heróis, mas veja como o debate público não estava presente só na mão dos grandes nomes, mas também estava em outros sujeitos históricos, como, por exemplo, a questão dos escravizados. Então, a gente tem a gestação de uma crise, essa crise se configura, né, numa revolução constitucionalista no Porto, cria um cenário e uma conjuntura onde as pessoas estão debatendo a política nas ruas, onde o Brasil tem diferentes posições, né, onde, inclusive, há, né, uma política por parte de Porto de determinar certas coisas para a coroa, como a vinda de Dom João e depois a vinda de Dom Pedro, que tinha ficado para trás, né, que tinha, enfim, que tinha escolhido ficar, na verdade. Então, aqui, a gente está vendo passos que estão indo para um caminho, né, e é um caminho de revolta, né? O debate público, né, as pessoas debatendo nas ruas, as elites se organizando. Em janeiro de 1822, o Dom Pedro ele respondeu, né, a essa determinação, né, das cortes portuguesas. E ele dizia que ficava, né? Tem um manuscrito muito famoso, fácil de encontrar na internet, você pode colocar, né? E pesquisar sobre esse manuscrito onde ele se manifesta, né? Na verdade, né, quem se manifesta não é ele, né? Mas um oficial ali, né, que escreve, diz que ele relatou, né, que ele falou, né? Diga ao povo que fico, e, enfim. Parece, né, na historiografia tradicional, você falava assim, nossa, então é isso, né? O Dom Pedro foi lá e falou, eu vou ficar, e é isso mesmo, e tá tudo certo. E ele parece um herói, né? Eu vou me revoltar mesmo. Houve toda uma construção para que se chegasse esse dia. As elites locais, principalmente na figura de pessoas que foram formadas pela Universidade de Coimbra, elas tinham uma característica em comum. Lembra que a gente falou, inclusive na última aula, sobre o período da Era Pombalina, onde houve uma reforma na Universidade de Coimbra, onde houve uma reforma educacional e que se desvencilhou um pouco da questão monárquica ligada à igreja, e essa reforma promoveu uma visão parecida com a ideologia, né, próxima à ideologia do déspota esclarecido. Lembra que a gente falou isso na última aula?
é sobre isso que a gente está falando aqui agora de novo. Essa elite colona que foi para Coimbra e estudou nesta universidade, ela, e aí eu não estou tirando isso da minha cabeça, são, né, autores que trabalham com essa perspectiva de que essa elite, e aí nomes muito famosos, José Bonifácio, por exemplo, faz parte dessa elite, que foi formada na Universidade de Coimbra, nesse período da Era Pombalina, e que teria, então, já uma visão de mundo que possibilitou, né, se estar associado a esse cenário do debate público, a esse cenário de rupturas, a esse cenário revolucionário, a esse cenário que poderia ser um passo rumo à independência do Brasil. Então veja como as coisas vão se articulando, né? São exatamente essas pessoas formadas pela Universidade de Coimbra, são essas elites locais que vão estar no entorno, né, desse projeto político do dia do fico. Então não foi Dom Pedro que chegou lá e falou: eu digo ao povo que fico, está tudo certo. Não foi. É uma construção política em torno da figura dele. Abaixo assinados, pessoas fazendo manifestações públicas, aclamando para que ele fique. São várias classes sociais e também uma elite com um projeto político que está buscando isso. A gente vai ver, inclusive, né, aqui, Breda 2021. É a partir da madrugada de 11 para 12 de janeiro que se começa a debater a possibilidade, inclusive, de um conflito bélico entre brasileiros e portugueses. Aqui a gente está trazendo, inclusive, outra perspectiva. A perspectiva de que teve guerra. Né? Durante muitos anos, né, se pensou, né, que a independência, na verdade, foi algo muito tranquilo, muito maroto, não teve nada demais, não teve guerra, não teve morte. Não teve... A independência ela foi sangrenta. Foram milhares e milhares de soldados mobilizados em torno da independência. E aí a gente vê isso, né, através de diversos historiadores. Né? Mas o ponto focal aqui, nesse momento, é o quê? É a criação de uma elite política que está pensando, uma elite política pensante em torno de uma independência. Não é a decisão do Dom Pedro, não é o Dom Pedro que decide que vai ficar e que depois, obviamente, começa a confabular uma independência do Brasil. É uma elite que se constrói em torno dessa figura, obviamente. Né? Ele carrega a imagem, mas ele é uma figura pública. Toda a elite em torno dele é que constitui isso. E aí Breda vai trazer, inclusive, para nós. Né? Dom Pedro parte, então, em finais de março de 22, rumo às regiões vizinhas de São Paulo e Minas Gerais, a fim de garantir o primeiro bloco de províncias que aderiam ao projeto centralizador da Corte Fluminense, intitulado Império do Brasil. Entenda a Corte Fluminense como uma elite fluminense, uma elite do Rio de Janeiro, que tem um projeto político de independência. Veja como é necessário, nesse interim, fazer exatamente isso. Que o projeto político ganhe aliados, ou seja, articulações que ocorrem no interior da colônia, agora, né, Brasil, Reino Unido, né, enquanto Reino Unido é de Portugal e Algarves, mas há um quê? Há uma necessidade de articulação política colonial para que se efetive uma independência. Não foi um mero grito no Ipiranga. Não foi uma decisão de um garoto chamado Dom Pedro. Há toda uma confabulação e uma articulação política em diferentes regiões a fim de que se constitui uma revolução como a independência foi. Né? E aí a gente tem, por exemplo, características. Antilusitanismo mineiro. Minas Gerais vinha já, né, muito ressentida pelo que aconteceu na Inconfidência Mineira, na Conjuração Mineira, né, onde, né, parte desses revoltosos, inclusive o Tiradentes, foram assassinados e expostos, esquartejados. E, né, era tido a região de Minas como um lugar antilusitano exatamente por causa disso. Não só pelas políticas da derrama, que gerou várias revoltas, como a gente viu na última aula, mas também pelas políticas de violência que a coroa adotava para responder a esses momentos de acirramento político entre colonos e coroa. Então havia um antilusitanismo mineiro. E foi esse antilusitanismo que, nesse momento, foi um dos principais norteadores da decisão deles de, por exemplo, apoiar, né, essa independência. Veja como há o quê? Uma articulação política em torno da independência. Falei da Universidade de Coimbra, esse reduto liberal nacionalista, esse lugar onde José Bonifácio e outras figuras que fazem parte da elite estavam sendo formadas na época de Pombal
e que hoje, né, quando eu digo hoje, né, que nesse período de 1822 estão apoiando e estão confabulando com outras elites para que esse projeto de independência seja executado. Né? Então, são articulações, são passos em rumo a uma independência. E aí, em 7 de setembro, a gente tem o quê? O famoso grito do Ipiranga, né? E a gente está tentando quebrar exatamente essa independência dos heróis. A gente vê o Dom João lá, aqui no quadro do Pedro Américo, né? Ah, isso aí, né? Parece que ele decidiu o dia do fico, diga ao povo que fico, né? E aí nesse quadro Independência ou Morte, né? O grito do Ipiranga, enfim. Não se pode apagar toda a articulação política das elites locais e de populações, né, massas gigantescas que fizeram abaixo-assinados, panfletos impressos, a participação popular, né, a disseminação dessa ideia e a construção desse projeto político para sua efetiva operacionalização, né? Então são trabalhadores, mulheres, indígenas, libertos e escravizados que estão envolvidos nesse cenário de construção política, né? Não é também só uma elite. Obviamente que a elite é quem confabula e também, né, é a grande idealizadora do projeto. Mas isso também é compartilhado entre diversas camadas sociais, uma vez que tudo isso se transforma no quê? Num conflito bélico, né? E isso quebra com a ideia de uma independência pacífica. Isso é um mito. De que a independência foi pacífica, de que a independência não teve uma guerra, não foi sangrenta, não foi necessário, inclusive, um conflito bélico com muitas e muitas mortes até a expulsão dos portugueses, né? E aqui Breda traz, engolfado desde a sede da corte portuguesa até os confins da região amazônica, passando pelas pradarias da província cisplatina e pelas praias e sertões nordestinos, num cenário belicoso, pintado pelo suor e sangue de seus envolvidos. Então, esse é mais um aspecto do senso comum que não corresponde à verdade, né? Nós temos um período que começa aqui em 22 e vai até 24, de grande, né, belicosidade, de muitas mortes e de muitos soldados envolvidos, e de muitas figuras que não necessariamente, né, são retratadas como heróis da independência, não são o Dom Pedro, né, da independência, não são José Bonifácio, são nomes que a gente lembra com muita facilidade, né? Então a história ela não é só desses heróis. E eu acho que a gente viu isso ao longo de todas as videoaulas, né, dessa disciplina de História do Brasil 1, vendo perspectivas que vão para além dos heróis, vendo análises historiográficas que não só olham da perspectiva do herói, mas também de outras perspectivas daqueles que foram vítimas. Existe uma frase, né, muito comum que diz que a história, que quem conta a história são os vitoriosos, né? A história é a história dos vitoriosos. Nós não temos esse objetivo, nós queremos trabalhar com os diferentes agentes históricos e políticos que estão engolfados nessas transformações e nesses grandes momentos que mudaram a realidade do Brasil colônia. Então, aqui a gente tem uma passagem muito importante, ela é um pouco longa, mas que resume para nós um pouco daquilo que eu quero construir junto com vocês. As mulheres também se fizeram presentes, sendo representadas tanto pela princesa Leopoldina, envolvida em decisões importantes, né, até a jovem baiana Maria Quitéria, que pegou em armas defendendo a separação de Portugal. Então, veja, né, como há vários agentes políticos envolvidos e que, né, no mesmo grau, inclusive, são agentes importantes para a construção de um projeto político que vai trazer uma ruptura gigantesca, né, para com a metrópole, né? A gente tem aqui, né? E por falar em guerra, outro mito que vem sendo desconstruído é o da independência pacífica, pois nas províncias do Norte e Nordeste, muitos brasileiros e portugueses entraram em conflito armado. Então, é mais uma coisa que a gente precisa trabalhar, é mais uma construção de conhecimento que a gente está fazendo aqui e que tem que ir para a sala de aula, né? E aí aqui a gente tem, né, os estudos atuais, e aí quando eu digo os estudos atuais, a gente está falando da microhistória, que é aquela visão que a gente viu em outras aulas, essa visão que não é mais de um panorama político, não é uma história política, uma história vista de cima, uma história que só retrata os grandes heróis. É uma história que ela focaliza, é uma lupa em torno de uma região e possibilita um aprofundamento dos estudos e também possibilita que novas perspectivas sejam formuladas e que historiografias sejam revisadas até certas medidas, né?
Então, os estudos atuais sobre a independência têm demonstrado a participação popular, tanto em mobilizações de rua, quanto na confecção de abaixo-assinados e panfletos manuscritos ou impressos, declarando apoio ao príncipe Dom Pedro e ao novo governo separado de Portugal. De norte a sul, entre assinaturas de petições e adesões públicas, foram encontradas também as presenças de trabalhadores, indígenas, libertos, escravizados, ou seja, olha o tanto de agente histórico que também faz parte desse processo, que não pode ser esquecido e resumido a um grito do Ipiranga, né? Então, assim, esse é o ponto focal da nossa aula, é entender esse processo de independência como um processo de construção pública, no sentido do debate público, que é um debate que foge muito do que era centralizado antes da monarquia e que agora é público, né? Agora as pessoas estão debatendo, discutindo, ou seja, o quanto que o ideal iluminista não precisou belicamente chegar aos lugares, mas chegou nas entrelinhas, chegou através da sua ideologia, né? E também entender que todo esse processo de independência não se resume a um quadro do Pedro Américo, né? Pintado, inclusive, muitos anos depois, só em 1888. Mas sim, né, entender todo esse processo como um processo de construção de um projeto político que envolveu muitos agentes históricos e que, né, só conseguiu, né, ser implementado exatamente por causa disso, por causa das elites, por causa de outros agentes que estão envolvidos nesse processo de articulação política, né, em torno da operacionalização desse projeto. Então, aqui a gente tem algumas referências, um destaque para o Leonardo Lima Breda e também para a Juliana Meirelles, que são autores aí fundamentais em toda essa análise historiográfica que eu faço aqui na aula de vocês, e está disponível para leitura, né, para também mais aprofundamentos. Eu gostaria de agradecer, né, você ter chegado até aqui, espero que juntos a gente tenha construído muito conhecimento acerca do Brasil colônia, e bons estudos.